poder estar aqui com vocês, e como o Rafa introduziu, né, a gente vai falar um pouquinho sobre quem é Jesus. Vamos falar sobre essa pessoa mais fascinante, mais incrível, mais sensacional que eu conheço na minha vida, que é o nosso Senhor Jesus, né? E eu queria trazer para vocês, né, aqui hoje, uma ótica sobre quem é Jesus a partir do Evangelho de João, cara. A gente vai pegar sete das declarações que Jesus deu ao longo aí desse evangelho. Vocês vão ver, cara, que é super interessante. Eu sou um pouco assim, suspeita, né, para falar um pouco sobre o livro, sobre o Evangelho de João, porque eu gosto muito. E vamos. Peraí, galera. E vamos embarcar nessa daí. Se vocês estiverem com Bíblia, né, não sei se vocês estão com Bíblia, acho que não, mas uma das primeiras declarações, já que eu quero introduzir, quero falar com vocês, é a que está lá em João 6,35, cara, que ele vai dizer que ele é o pão da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. A partir de qual momento que ele diz essa declaração? Ele tinha feito ali milagres, né? Tinha acontecido muitas coisas sobrenaturais, e então, peraí, galera, tá aparecendo, me colocaram como anfitrião, aí tá aparecendo para mim aceitar a galera. Deixa eu voltar aqui. Aí, pronto. E ele faz essa declaração a partir de quando ele tinha efetuado ali muitos milagres, então ele atraiu uma multidão de pessoas. E aí ele vai falar, olha, eu sei por que vocês vieram até aqui. Eu sei por que isso aconteceu. Vocês vieram porque vocês comeram o pão e vocês ficaram satisfeitos. Porque vai dizer, né, que foi o primeiro milagre, né, de multiplicação. Jesus pegou os pães lá e o peixe, deu graças ao Senhor. Então houve assim uma multiplicação, cara, sobrenatural. E aí ele faz essa declaração, olha, eu sei que vocês vieram porque vocês ficaram satisfeitos, mas olha, não se desgastem por conta disso. Esse pão que vocês comeram, esse milagre aqui que houve, esse pão que vocês comeram, ele vai satisfazer apenas o seu natural, sabe? Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês comeram isso daqui agora, mas isso daqui vai satisfazer só por um momento. Eu tenho uma notícia para vocês, e aí então vem essa declaração que eu introduzi, que eu falei para vocês, né, que ele vai dizer, olha, eu sou o pão da vida. E quem se alimenta de mim, quem come de mim, cara, nunca mais terá mais fome. E aí ele começa a trazer, tipo, essa consciência para a galera, olha, não gaste tanto esforço, não vá atrás de coisas que você vai poder se suprir, você vai poder ser suprido durante um momento, mas depois que passar, você vai sentir fome de novo, que depois que passar, você vai sentir um vazio. Vá atrás de coisas eternas. E aí, ao longo desse capítulo, ele vai dizer, olha, eu sou o pão que dá vida, eu sou aquele pão, eu sou o alimento que quando as pessoas usufruem, eu supro todas as necessidades. Não uma necessidade, mas não uma necessidade momentânea, cara, mas uma necessidade que é suprida eternamente. Eu sou o pão da vida, eu te dou a vida eterna. Se você se alimenta de mim, você nunca mais terá fome. Então, tipo, ao longo, como eu falei, né, tipo, ao longo desse livro todo de João, nós vamos ver algumas das declarações a qual Cristo faz, e é assim, cara, simplesmente fascinante, né? Jesus não é muito difícil a gente se ver fascinado por Jesus, né? Muitas pessoas se perguntam quem é Jesus. Algumas o conhecem por uma experiência própria que elas têm, outros não, outros conhecem apenas Jesus por ouvir falar. E isso muito interessante, porque a forma como nós temos de conhecer Jesus é como? Não, vou reformular essa pergunta aqui. Qual é a forma que nós temos de conhecer outras pessoas? Expandir, né, essa pergunta. Não é se relacionando, não é dando um passo. Nós decidimos no nosso coração, quando nós queremos conhecer uma pessoa mais a fundo, você fala, cara, eu quero conhecer essa pessoa um pouco melhor, eu quero ver quem que ela é de verdade, eu não quero passar apenas alguns momentos, eu não quero apenas conhecer essa pessoa de ouvir falar, né? Aí a gente vai lá em Jó, né? Tipo, no último capítulo vai dizer, cara, por um momento não, né? Durante muito tempo da minha vida eu conheci ele só de ouvir falar, mas houve um momento que eu me relacionei com ele e eu vi ele, então eu soube quem ele era. Então, Jesus, como que nós vamos conhecê-lo? Como que nós vamos poder enxergar a essência de quem ele é? Cara, é dando um passo, é falando no seu coração, cara, eu quero conhecer quem esse Jesus é. Eu não quero enxergar ele apenas pela ótica de outras pessoas. Eu quero conhecê-lo pela experiência que eu mesmo vou ter. Então, eu posso falar até um pouquinho, né, da minha conversão,
Quando eu conheci Jesus, até então, eu não conhecia praticamente nada, eu sabia que existia um Deus, que existia Jesus e Espírito Santo. E, tipo, isso para mim, até então, estava bastando, até porque eu não era nascida de novo. Até porque não conhecia nada, estava totalmente desconectada. Então, para mim, o que fazia sentido eram as coisas do mundo. Mas, a partir do momento que eu fui me aproximando, que eu fui abrindo meu coração, eu falei, cara, eu quero conhecer esse Jesus que as pessoas tanto pregam, eu quero conhecer ele de uma experiência pessoal. Eu quero dar um passo, porque isso mexia comigo, sabe? Eu via aquilo, eu via as pessoas falando e tal, na época de escola, vem aqui, vem numa célula e tal, vamos estar falando sobre Deus. Aí, como eu não conhecia ele muito bem, eu falava, não, beleza, sim, eu vou lá, pode deixar. Mas quando você não conhece uma pessoa, você não dá crédito para uma pessoa. Você vai passar a dar crédito a partir do momento que, sim, você pode ser que você vai relevar, não, que você vai dar importância para aquilo que as pessoas estão dizendo, e pode ser que isso te aproxime de umas pessoas, ou pode ser que isso te afaste. É a questão do testemunho, né? Se você vê uma pessoa que tem relacionamento com Cristo, uma pessoa que tem uma conduta legal, pelo que ela faz, a conduta dela vai te atrair, vai te chamar para Cristo. Você fala, poxa, se essa pessoa ela prega Cristo, se ela fala de Cristo dessa maneira, eu quero conhecer um pouco melhor esse Deus que ela prega, eu quero ir mais a fundo. E aí a gente volta naquela questão do relacionamento, não se contentar pelos relatórios que as pessoas têm dito, por aquilo que as pessoas têm falado dele, mas você decidir no seu próprio coração, cara, eu quero conhecer Jesus, eu quero ir um pouco mais fundo, não quero viver no superficial, porque é possível você viver uma vida superficial tendo um conhecimento limitado de Deus. Mas a partir do momento, cara, que a gente entende, quer dizer, é meio difícil compreender a questão da eternidade, né? A nossa mente natural não consegue perceber, não consegue entender muito bem essa questão. Mas se você consegue pelo menos abrir o seu coração, o seu espírito para entender essas verdades, cara, que ele é eterno, você vai entender que o conhecimento que você vai ter dele, cara, é eterno. É como se você hoje, na sua caminhada com Cristo, você já conhecesse um pouco sobre o amor dele, um pouco sobre a bondade dele. Só que aí amanhã, como você vai decidir ir um pouco mais fundo no seu relacionamento com ele, é como se ele te dissesse, olha, você está aqui, você está tendo fome, você está tendo sede, eu vou te mostrar mais uma face do meu amor, eu vou te mostrar mais uma face da minha bondade, vou te mostrar mais uma face da minha justiça. Na medida que nós vamos caminhando em direção a ele, cara, na medida que nós temos o desejo mesmo no nosso coração de querer conhecer, ele vai se revelar. Porque Jesus, ele não é uma pessoa que, cara, ele quer se esconder, ele quer se mostrar. Ele quer falar, olha, você quer me conhecer, então eu vou me mostrar para você, o meu desejo não é ser um Deus escondido, ser um Deus distante. Não, a vontade dele sempre foi estar tão perto, cara, que ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha. A palavra vai dizer que ele se esvaziou. Não, ele se esvaziou, não foi outro que fez com que ele se esvaziasse. Ele se entregou, ele se esvaziou, ele se esvaziou, ele se esvaziou, ele se esvaziou de uma forma tão assim, cara, extraordinária que ele se tornou um feto. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha. Pensa, é muito louco, cara. Ele se esvaziou de uma forma assim extraordinária que ninguém nunca estava esperando um Deus que iria nascer. Imagina, o Criador, ele vindo e se rebaixando a sua criação. É um negócio muito louco, só um Deus muito apaixonado faria isso. E ele não fez isso por obrigação, ele fez isso simplesmente porque ele desejou estar próximo, porque ele viu que o modo como a humanidade estava caminhando, cara, e iria, tipo, cara, estava caminhando a passos largos para a morte. Mas como ele sempre nos amou, ele decidiu nos amar, ele falou, cara, não, eu vou descer lá e eu vou fazer o que for preciso, eu vou cumprir a vontade do meu pai, eu vou me mostrar, eu vou resgatar aqueles que desde a eternidade eu tinha separado para que eles fossem meus. A palavra vai dizer isso, né? Que desde antes da eternidade nós já fomos predestinados em Cristo para que nós fôssemos filhos. Então, cara, um Deus que faz isso, que entrega o seu próprio filho para morrer no meio do seu lugar, é um negócio extraordinário. Seguindo com essa questão que eu falei aí para vocês, não sei se teve uma galera que entrou depois, mas eu estou falando um pouco sobre quem Jesus é pela ótica do Evangelho de João, e eu estou pegando algumas afirmações que o próprio Jesus fez e explanando aqui para gente. E
A segunda declaração que Jesus vai fazer sobre ele mesmo está lá em João 8,12, que ele vai dizer, olha, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz que, vindo ao mundo, ele ilumina todos os homens. Um exemplo que eu acho muito interessante é que o Dudu, do Dunamis, ele deu uma vez e eu nunca mais esqueci. Ele fala que quando nós estamos prestes a acender a luz e de encontro ao interruptor, a luz ela não fica fazendo tipo um cabo de guerra com as trevas. Ah, não, agora eu vou brilhar, eu vou brilhar, eu vou brilhar, eu tenho que fazer força com você, eu vou brigar. Não, cara, quando você acende, quando você coloca seu dedinho lá no interruptor, a luz vem, aquilo que era treva se transforma em luz. Ele vai dizer, ele faz essa declaração, olha, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. João vai dizer, lá no comecinho, né, do livro de João, no capítulo 1, ele vai dizer, cara, ele é a luz do mundo, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Cara, eu sou a luz do mundo. E dentro dessas declarações a qual Jesus faz no Evangelho de João, como é que eu posso mostrar para vocês, deixar claro? Vamos colocar aí a palavra atributo. Esse é um dos atributos que ele compartilha com a gente. A gente não vê na Bíblia ele falando, olha, fulano é o pão da vida. Não, ele fala, eu sou o pão da vida. Mas nessa declaração de João 8,12, quando ele fala, olha, eu sou a luz do mundo, ele fez uma declaração parecida ao nosso respeito. Ele falou, olha, vocês são a luz do mundo. Ele compartilhou isso com a gente, mas nós entendemos que essa luz a qual nós emitimos não é uma luz nossa própria. Nós emitimos a luz dele, porque ele veio ao nosso encontro. Ele era a luz que nós precisávamos para nos tirar das trevas a qual nós vivíamos. Ele nos iluminou. E qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa função como cristãos, cara? É levar essa luz que um dia nos iluminou para todas as outras pessoas que vivem em trevas. Então, essa é uma das declarações um dos atributos que ele compartilhou com nós, aqueles que estamos nele. Ele é a luz do mundo, ele traz luz, ele traz vida, ele traz respostas, e ele compartilhou isso com a gente. Ele falou, olha, cara, você é a luz do mundo, vai e brilhe na sua escola, vai e brilhe na sua faculdade, vai e brilhe no seu trabalho, brilhe na sua família, aonde quer que você esteja consciente de que você ali é um agente transformador. Tenha consciência de que aonde você estiver, você pode mudar as situações. Então, quando nós olhamos para Cristo, cara, e conseguimos nos enxergar nele, nós vamos encontrar a nossa real identidade. Ele desperta a nossa real identidade. Quem eu sou, quem você é, quem nós somos, está ali, sabe? Vou usar a palavra escondido, está ali escondido em Cristo. E na medida que nós nos relacionamos com ele, cara, nós vamos nos descobrindo. Na medida que nós vamos nos relacionando de uma forma sincera, de uma forma constante, de uma forma intencional, nós olhamos para ele e nós vamos enxergando quem nós somos. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Uma outra declaração que Jesus faz vai estar lá em João 10,9, que ele vai dizer o seguinte, cara, ele vai dizer, olha, eu sou a porta. Eu sou a porta. Entenda essa declaração. Jesus, ele é muito intencional em tudo aquilo que ele fala, em tudo aquilo que a gente vê ele falando na palavra de Deus, em tudo aquilo que a gente vê ele fazendo, a gente consegue enxergar um Jesus muito intencional que ele tá fazendo com que a gente venha enxergar aquilo que ele está mostrando, para que a gente não venha viver em uma superficialidade, para que a gente não venha viver uma mentira, para que a gente não venha viver distante das verdades que vão destravar as nossas vidas. Então, tipo, ao longo dessas declarações, desse pensamento assim que vai se construindo, você vai vendo ele se revelando aos poucos. Não, cara, eu sou o pão da vida, não, eu sou a porta. Se você passar por mim, cara, algo extraordinário te espera. No mesmo capítulo, só que agora no versículo 11, esse era do versículo 9, tá? João 10:9, agora no versículo 11, ele vai dizer, olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, cara, tipo, fica bem ligado nessas declarações que ele mesmo faz ao respeito dele. Não, olha, eu sou o bom pastor. Se nós queremos, de fato, conhecê-lo, cara, a gente tem que olhar para Jesus, como eu disse, sendo intencionais,
buscando sugar de Jesus tudo aquilo que ele é. Tudo aquilo que ele é. Jesus, ele é o exemplo, assim, ele é o exemplo padrão de filho a ser seguido. Se nós queremos saber, poxa, como eu devo me portar como filho, eu vou olhar para Jesus. Como eu devo me portar como um bom empregado? Cara, eu olho para Jesus. Eu olho para Jesus como servo, a conduta dele de servo. Poxa, como que eu quero entender como é ser um bom líder? Como eu devo entender como é me sujeitar? Como eu devo entender como é obedecer? Cara, eu vou olhar para Jesus. Olha, ele diz ao respeito dele, olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele abre mão, ele não olha para si, que é aquilo que vai dizer lá em Coríntios, né? Cara, lá em Coríntios vai dizer, né, algumas características do amor, e dentro dessas características vai dizer que o amor, ele não busca o seu próprio interesse. O verdadeiro amor, cara, ele está sempre se doando, ele está sempre se dando. Ele está sempre falando, olha, existe algo para você. Se você olhar para mim, se você for intencional, se você desejar aquilo que você buscar, você vai ter. Claro que esteja de acordo com a palavra de Deus. Então, tipo, olhando para essas declarações de Jesus, nós vamos entender mais sobre o caráter dele, nós vamos entender um pouco mais sobre a conduta dele, e assim nós vamos construindo uma ideia por relacionamento e não simplesmente por aquilo que as pessoas estão fazendo. Relacionamento, eu vou frisar isso daqui durante todo o tempo. Relacionamento com Jesus, sabe? É você estar lá no seu momento de oração, no seu momento de entrega, sabe? Tá lá, fala, Pai, eu tô aqui, eu entendi, Jesus, eu entendi aquilo que você fez, o que você fez por mim um dia, eu entendi que você abriu mão de tudo aquilo de tudo que você tinha, eu entendi que você me amou de tal forma que você não ficou olhando para você, mas você tinha um alvo, você estava muito bem intencionado, você sabia o que você veio fazer aqui na Terra. Por você ter aberto mão, nossa, eu vou abrir mão também, pode não ser fácil. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em Deus é o seguinte, que Deus, ele não fica apenas falando, olha, eu te amo. Ele não fala apenas de um amor. Ele mostra o amor, ele é o amor na prática. Então, como que ele mostra o amor dele? Cara, nós vemos o amor dele de forma sobrenatural, quando ele entrega o filho dele, o único filho que ele tem, para morrer no meu lugar, para morrer no meu lugar e no lugar de outras milhares de pessoas que se encontravam em um lugar sem esperança, que se encontravam em trevas, como eu falei aqui, quando ele declarou que ele era a luz do mundo. Pessoas sem esperanças, ele vem, ele traz esperança, ele vem, ele traz vida. Saca essa ideia? Então, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O amor dele é algo que pode ser visto. O amor de Jesus não fica apenas contido nas palavras. O amor de Jesus, cara, é algo que está evidente, é algo palpável, é algo que você pode experimentar e é algo que vai mudar a sua vida a partir do momento que você desejar. A partir do momento que você desejar conhecer, a partir do momento que você desejar se entregar, esse amor ele vai ganhando forma em você, ele vai moldando quem você é. Você olha para o amor, você olha para Jesus, que é a manifestação do próprio amor, e aí você olha para você. Eu digo isso em uma questão, peguem isso que eu falei e traga para a sua experiência, quando você começou a caminhar com Cristo, você olhava para Jesus e você olhava para você olhava para Jesus e olhava para você, e você não mais conseguia ser a mesma pessoa. Por quê? Esse amor, cara, ele nos coloca em movimento de tal forma que você olha para você e fala, cara, eu não posso mais, eu não consigo mais ser essa pessoa que eu estou sendo. Algumas coisas que eu falava, eu já não consigo mais falar. Algumas atitudes que eu tinha, eu já não consigo mais ter. Porque eu olho para esse amor, cara, e eu sou constrangida a mudar o meu comportamento. Eu sou constrangida a mudar quem eu sou. Então, esse amor, se nós nos colocarmos verdadeiramente em um lugar de entrega, cara, ele vai mudar quem nós somos. E, consequentemente, esse amor que nos mudou, se nós estivermos comprometidos, nós vamos nos colocar em um lugar onde esse amor também vai transformar outras vidas. Entendeu? Seguindo aí, nós já lemos 4 declarações que Jesus já deu ao seu respeito. Nós vamos aí para a quinta, cara, que está lá em João 11:25, que vai estar dizendo o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso aí está no contexto em que Lázaro, mano, ele morre e ele vai lá.
E aí ele chama Lázaro para fora, ele chama Lázaro para Lázaro venha. Então, cara, nesse momento ali é um momento em que a morte está sendo confrontada pela vida que o próprio Cristo ele carregava, pela própria vida que ele tinha, entendeu? E eu vi uma das perguntinhas aí no Instagram, já aproveitando porque tá mais ou menos correlacionado, tá ligado? Que tava falando, né? Poxa, Cristo realmente ele ressuscitou? Cara, se Cristo não ressuscitou, eu quero ler com vocês algo aqui. Se Cristo não ressuscitou, né? Vai dizer lá em 1 Coríntios 15. Vamos ler, eu quero ler com vocês do 17 ao 20, tá bom? Se Cristo se ele não ressuscitou, cara, a nossa fé, aquilo que nós acreditamos é em vão. Porque a ressurreição de Cristo, cara, ela nos garante todas as coisas que dizem na palavra. Ela nos garante de que nós teremos uma vida eterna. Ela nos garante de que essas aflições, esses problemas que nós passamos aqui na Terra, cara, eles são passageiros. A ressurreição de Cristo nos garante, cara, de que, sabe, esse sofrimento não tem a balança, ela é desigual quando vai pesar a glória que está nos esperando e as aflições que nós passamos aqui na Terra a balança ela fica desproporcional, porque vai falar que existe um peso da glória, mas que as aflições, os momentos difíceis que nós passamos aqui, cara, eles são passageiros. Então, se Cristo não ressuscitou, cara, se o nosso Cristo, qual nós cremos, ele é vencido pela morte, ele é um desastre. Você entende essa questão? Não, cara. Ele ressuscitou e agora ele está vivo. A ressurreição, de fato, ela existiu. Cristo, ele é como se ele tivesse inaugurado a imortalidade. Cara, ele ressuscitou. Vamos lá para a gente ler essa questão que eu falei da ressurreição, que está lá em 1 Coríntios 15, quero ler com vocês rapidinho. 1 Coríntios 15, do 17 ao 20, vai estar dizendo o seguinte. Deixa eu só me localizar aqui. 17 ao 20. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, e ainda estáis em pecado. E até os que em Cristo morreram, pereceram. Se só temos esperança em Cristo para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo 20. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morrem. Só até esse versículo aí, tá bom? Então, cara, ele fala, olha, se você crê em mim, ainda que você morra, você vai viver, porque não tem como. Eu sou a vida, eu venci a morte. Não existe mais morte. Se você está em mim, cara, existe vida eterna para você. Então, tipo, ao decorrer desse livro de João, ele fala muito dessa questão. Olha, se você crê, a vida eterna, ela está garantida para você. Olha, se você comer do pão que sou eu, se você se alimentar de mim, se você ter desejo por mim, cara, a vida eterna, ela te pertence. A vida eterna. Se você crê em mim, cara, vida eterna. Se você crê em mim, ainda que você esteja morto, você vai ressuscitar. Então, só dando ênfase mais uma vez, que eu gosto muito desse versículo, eu sou, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Muito, muito legal, cara. A sexta declaração daquilo que Cristo diz ao seu respeito, ele vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí mais uma das declarações que Cristo ele dá ao seu próprio respeito. Não, cara, olha para mim, se você olhar para mim, se você me seguir, você vai alcançar o seu objetivo, sabe? Ande por mim, permaneça na minha verdade. Existe vida em mim para você. Se você permanecer nisso, olha, você vai alcançar o seu objetivo. A vida eterna, ela já te pertence. Existe uma constância que precisa vir de nós, sabe? O permanecer, o caminhar por Jesus, o andar por Jesus, o negar a si mesmo. Não existe uma vida, não tem como nós vivermos uma vida totalmente autêntica, uma vida de entrega, uma vida em que Deus ele vai se alegrar de nós se nós não negarmos a nós mesmos. A palavra diz, olha, se você quer me seguir, você tem que negar a si mesmo. Se você quer me seguir, você tem que negar a si mesmo, você tem que abrir mão das suas vontades, você tem que abrir mão dos seus desejos, você tem que entender que existe um caminho que você vai seguir
e que nesse caminho você vai precisar ser moldado, você vai precisar ser moldado. Muitas coisas vão precisar ser feitas. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Mas sabe, fica tranquilo, a sua vida ela está guardada em mim, sabe? Confia em mim, entrega o seu coração. Por mais que aos nossos olhos naturais, algumas coisas elas parecem não fazer sentido, por mais que aos nossos olhos naturais algumas coisas venham ser muito difíceis. Cara, se a gente acreditar que se a gente fazer, se nós formos totalmente guiados pelo Espírito e acreditar que Deus ele é fiel, que Ele está conosco, como diz na palavra, até a consumação do século, se nós seguirmos todas as instruções dele, cara, quando nós estivermos lá com ele, a gente vai olhar para trás e vai falar, cara, realmente valeu a pena, realmente valeu ter passado pelos mesmos caminhos que ele passou, realmente valeu a pena ter considerado a palavra de Deus, realmente valeu a pena ter permanecido. Vieram as tribulações, vieram os problemas, vieram tipo, tudo de ruim que poderia acontecer, muitas coisas, mas nós escolhemos permanecer, cara, quando nós estivermos lá com ele, nós vamos falar, cara, valeu a pena cada renúncia, valeu a pena cada perrengue que eu passei, porque, de fato, aquilo que está preparado em Deus para nós, cara, não se pode ser comparado a essa vida, né? A gente leu aqui agora, lá em 1 Coríntios 15, se nós esperamos, se tudo aquilo que nós esperamos, ela está baseada nessa vida aqui na Terra, cara, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não podemos limitar a nossa vida, não podemos limitar aquilo que nós esperamos à Terra, porque a Terra é passageira, mano, e, tipo, ela vai passar, mas existe um Deus que é eterno. Existe algo que nós vamos viver em Deus, que nós vamos desfrutar em Deus, cara, que, como eu disse anteriormente, né, a gente não consegue muito bem entender essa questão da eternidade. Poxa, Thalita, o que é a eternidade? O que é ser um Deus, o que é ser um Deus eterno? Poxa, vamos pensar na eternidade um pouquinho aqui. Tem a eternidade. Se eu tirar 3 bilhões de anos da eternidade, o que sobra? Cara, vai sobrar a eternidade. E se eu tirar 5 milhões, 5 milhões, assim, 5 milhões de dias, de anos, no tempo, na eternidade, o que vai sobrar? Cara, ainda vai sobrar a eternidade. Pensa. É um negócio muito louco, né? Mas, cara, ele é eterno e existe algo para ser desfrutado na eternidade juntamente com o nosso Senhor, juntamente com ele. Vai valer a pena tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, seguir a missão de Deus para a nossa vida. Cara, vai valer muita coisa. Eternidade, cara. Ele é um Deus eterno. Ele é um Deus eterno. Ok, seguindo. Só para a gente sair do João 14,6, que vai dizer que ele dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cara, permaneça, olhe para ele, veja como Jesus andou, veja nos relatos da palavra, nós temos o Espírito Santo, ele vai nos conduzir a tudo aquilo que nós precisamos fazer e ele vai nos levar em direção ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho pelo qual nós passamos. Não tem outra forma de chegar a Deus se não for por Jesus, se não for caminhando, vivendo como Jesus. Beleza? A última declaração que eu vou falar aqui para vocês, né, tendo como base essa questão do Evangelho de João, vai estar lá em João 15:1, que ele vai dizer, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai, ele é o agricultor. Essa vai ser a última declaração que eu vou pegar para a gente entrar aqui em outra parte. Cara, eu sou a videira verdadeira e meu pai, ele é o agricultor. Cara, ele é a videira verdadeira. Nós estamos em Cristo e nós só podemos dar fruto, nós só podemos ser quem nós somos em Cristo porque nós estamos ligados, porque nós estamos conectados a Ele e porque Ele está conectado no Pai. Então, tipo, Jesus está em Deus, eu estou em Jesus, logo nele eu existo. Eu estou nele, por isso eu posso ser quem eu sou. Eu estou conectada nele, por isso eu posso dar frutos, eu posso ser feliz, eu posso ser alegre, eu posso viver o meu propósito. Por quê? Cara, porque eu estou nele, porque eu estou conectada a ele. Quando nós nascemos de novo, quando nós olhamos para Cristo e falamos, cara, sim, eu entendo,
eu entendi a situação a qual eu estava e eu entendi que eu precisava de um resgatador. E Cristo, ele foi esse resgatador. Ele decidiu vir ao nosso encontro. Não, mesmo se nós quiséssemos, cara, ir ao encontro dele, nós não conseguiríamos por conta da limitação. O pecado, ele nos limitava. Mas, só vamos tomar um pouquinho de água aqui, galera. O pecado, ele nos limitava, ele fazia com que nós estivéssemos afastados de Deus, separados de Deus, mas aí ele veio ao nosso encontro. A palavra vai dizer que ele nos amou primeiro, né? Então, esse amor com que Cristo, ele decidiu ter por nós, mudou toda a nossa história. Como eu disse para vocês, né? Poxa, ele estava lá no céu e ele se esvaziou, ele falou, cara, eu tenho que ir lá, porque os propósitos de Deus, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E se a vontade dele foi que mesmo antes da eternidade nós fôssemos escolhidos para sermos filhos, para que a gente vivesse aquilo que estava no coração de Deus, ele não ia deixar com que esse plano, esse desejo dele, do coração dele, não fosse satisfeito. Não, cara, ele ia fazer todo o possível. Se fosse preciso ele abrir mão de toda a divindade dele, ele ia fazer isso. Se fosse preciso ele vir aqui na Terra, ser humilhado, ser condenado, né, por algo pelo qual nós cometemos, que nós fizemos, ele faria isso. É uma passagem que vai retratar muito isso, dessa questão, tipo, cara, do resgate, que aquele que não era culpado se entregou pelo culpado, cara, só você pegar aquela passagem que vai dizer que a multidão, elas escolheram que Barrabás fosse solto, fosse liberto, no lugar de Jesus, cara, no lugar do justo, sabe? Ali, naquele momento, é como se nós, sem Jesus, nós fôssemos Barrabás, cara. Nós fomos libertos ali, a liberdade, ela foi nos dada, mas o que nós merecíamos não foi aquilo. Mas Jesus, cara, aquele que era o justo, não, ele sofreu, ele padeceu no meu e no seu lugar. Então, quando você olha para Jesus, quando a gente pega algumas dessas declarações, né? Tem muitas outras declarações que Jesus faz, mas eu quis trazer essas aqui para vocês. Mediante dessas declarações que nós vemos que Jesus ele está fazendo, cara, ele está se tornando conhecido, como eu disse, ele não é um Deus que deseja se esconder, ele não é um Deus que quer, por exemplo, ele não quer ser um Deus que quer se revelar a mim pelas experiências, pelo conhecimento do próximo. Ele quer se revelar a mim, Thalita, ele quer se revelar a você que está aí me assistindo, sabe? A palavra vai dizer que Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Por que isso? A palavra vai dizer que até então ninguém tinha visto Deus, ninguém sabia como Deus era, mas o Filho, ele veio e ele mostrou a graça, ele mostrou a verdade, ele mostrou quem Deus era. Então, se o desejo do coração do povo era ver quem Deus é, bastava naquele momento eles olharem para Jesus. Mas nós também sabemos que houveram muitos que o rejeitaram. Mas se existe uma disposição no nosso coração, uma verdadeira intenção no nosso coração de querer conhecê-lo, de querer ver quem ele é, cara, nós vamos conhecê-lo. Porque ninguém que quer se esconder, que quer estar oculto, como diz lá no livro de Hebreus, ele não vai se revelar de várias formas, de diversas vezes. Não, cara, ele veio, ele mostrou quem Deus era por meio da atitude, por meio das suas palavras. Então nós olhamos para ele e nós conseguimos identificar Deus. Uau, Deus ele está aqui caminhando, ele está aqui caminhando em nosso meio. Ah, então é isso que ele faz, é dessa forma que ele pensa, é dessa forma que ele reage. Às vezes chega é algo que é demais para nós, né? Pensar que Jesus, cara, ele foi o Deus que veio e caminhou conosco. A palavra vai dizer que ele é Emanuel, que ele é Deus conosco, que ele veio como homem. Mas beleza, a gente falou que existe essa verdade. Cara, Cristo, ele ressuscitou? Cara, ele ressuscitou e essa é uma verdade. E se ele não ressuscitou, tudo aquilo que nós pregamos, isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma perca de tempo. Mas ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, isso é uma garantia de que a minha fé, cara, ela vai ser recompensada. Se ele ressuscitou, mano, tá tudo certo. Se a gente permanecer, cara, nessa verdade, se a gente focar os nossos olhos na verdade da palavra do Senhor, se nós falarmos, não, cara, eu quero conhecer o Senhor na sua essência,
eu quero, sim, nós iremos conhecer Deus, perceber Deus pelo testemunho da vida dos nossos irmãos, aqueles que nos cercam, mas o que ele deseja, cara, é se revelar de forma pessoal a cada ser humano que existe nesse mundo, se revelar de forma pessoal a cada pessoa desse mundo. Por que isso? Porque, cara, uma experiência pessoal, ela transforma a pessoa. Um relacionamento pessoal, uma experiência pessoal pela qual ela passa, ela vai passar a enxergar a pessoa com outros olhos. Então, quando a pessoa ela tem um relacionamento, uma experiência pessoal com Jesus, e ela conhece Jesus pela sua própria experiência, cara, é algo totalmente diferente. Ele vai se revelar, ele vai e ele quer se revelar individualmente para cada pessoa. Vamos partir aqui para outra parte, fazer um resumo daquilo que nós falamos. Como eu disse para vocês, eu quis pegar algumas declarações daquilo que estava no livro de João, daquilo que o próprio Jesus ele disse ao seu respeito, porque a gente, olhando para essas declarações, a gente percebendo cada uma dessas declarações, a gente vai conseguir enxergar o caráter de Deus, a gente vai conseguir enxergar o caráter de Cristo, como ele agia, o que ele quer, como ele queria se revelar. E eu queria deixar uma declaração aqui com vocês, cara, de C.S. Lewis, que ele dizia o seguinte, que existem três opções. Mentira, eu anotei aqui, ó. Existem três opções mesmo. C.S. Lewis disse uma vez, existem três opções a respeito de Jesus. Três opções não, três fatos a respeito de Jesus. Se tudo aquilo que ele disse na palavra que ele era é uma mentira, ele é um louco. Ou se tudo aquilo, cara, que ele disse a respeito dele na palavra é a verdade, ele realmente é Deus. Se ele disse mentiras ao respeito dele, ele não é a pessoa a qual nós devemos confiar. Primeiro, que eu falei que são três, né? Segundo, se ele falou mentiras ao próprio respeito, acaba sendo uma linha lógica, né? Se ele acaba falando mentiras ao respeito dele, não, eu sou Deus, eu e o Pai nós somos um, olha, eu sou o pão da vida, aquele que está em mim, mesmo que morto, viverá. Se ele fala esse monte de coisa, mas, tipo, não é a verdade, não é algo qual nós podemos firmar o nosso coração, ele é um louco. Se nem a primeira opção é verdade, nem a segunda opção, ela é verdade, cara, ele é Deus. Tudo aquilo que ele fala, que ele falou, que ele demonstrou, que ele fez, mano, é uma verdade. Aquilo que está descrito na palavra é uma verdade. E eu posso confiar nele totalmente. Entende essa questão? A palavra vai dizer, cara, que tudo que existe lá no mundo, lá no capítulo de João, tudo que existe, tudo aquilo que nós podemos contemplar, ver com os nossos olhos, tudo aquilo que nós podemos usufruir, cara, quem fez isso? Isso foi feito por intermédio dele, por intermédio de Cristo. Pensa, tudo que existe. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava ali em todas as coisas que foram criadas, ele estava ali participando de cada uma dessas coisas. De cada uma dessas coisas. Sem ele, nada do que se fez foi feito. Ele estava ali juntamente com Deus na criação. Cara, quem criou Deus? Quem criou Jesus? Aí a gente vai voltar de novo naquela questão da eternidade, cara, que é algo que eu estou trazendo aqui também como foco, né? Cara, não tem como criar Deus, porque, tipo, Deus, Jesus, não tem como muito dissociar essas ideias, né? Ele não pode, não existe alguém que pode criar ele. Ele desde sempre existiu, ele existe desde a eternidade. Beleza. Ele é autoexistente, ninguém criou ele, mas, cara, nós existimos por conta dele. Ele é autoexistente, mas ele que nos dá a vida, né? Paulo vai dizer, cara, nele nós existimos, nele nós fazemos todas as coisas, é nele eu vivo, nele eu respiro, nele eu cumpro o meu propósito, nele eu posso fazer todas as coisas, nele eu vou cumprir aquilo que Deus espera que eu faça, porque nele eu me descubro. Tá lembrado daquela parte que eu disse para vocês que a nossa real identidade, quem nós somos, ela está em Cristo, e quanto mais tempo nós passamos com Ele, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós vamos conhecê-lo. Cara, a nossa identidade, quem nós somos, será descoberto na medida que nós estivermos nos relacionando com Ele. Não só quem nós somos, mas quem Ele é. Fazendo o quê? Cara, chegando mais perto.
se relacionando, abrindo mão de quem nós somos. Cara, beleza, eu falei um monte aqui sobre aquilo, algumas das declarações que ele mesmo fez ao seu respeito, existem muitas outras, ele vai dizer, olha, eu e o Pai, nós somos um, e tantas outras declarações. Mas e você, pela sua caminhada, por aquilo que você já conhece de Cristo, pelas coisas que você já vivenciou, pelas revelações que ele deu a você no seu espírito, quem que você diz que ele é? Como eu disse para vocês aqui, né? Cara, por ele ser eterno, ele é uma fonte inesgotável. Então, beleza, hoje eu, Thalita, eu posso achar que eu conheço muito do amor dele. Mas amanhã, quando eu acordar, eu vou ir até ele e vou falar: não, eu quero te conhecer um pouco mais. Você pode se revelar a mim? Cara, e ele vai estar lá pronto, ele vai estar disposto para revelar mais uma face daquilo que ele é, mais uma face da misericórdia dele, mais uma face daquilo que eu tinha como revelação daquilo que era eternidade, mas ele vem e expande. Eu sabia, eu conhecia o que era o amor, cara, mas na medida que eu me relaciono, na medida que eu me aproximo, ele pega e expande isso e abre a minha mente e fala, cara, como? Como que eu posso, diante do conhecimento de Cristo, a partir do momento que eu conheci, não, nessa medida, nessa caminhada que eu tenho conhecido a Ele, as outras, o que eu tenho feito com o conhecimento de Cristo? O que eu tenho feito com essa revelação de quem Ele é? Sabe? Esse amor de Deus, se Ele não está nos colocando em movimento, se Ele não está nos tirando da inércia, se Ele não está fazendo com que a gente fique inconformado com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, nesse mundo, nesse sistema do mundo que é corrupto, que é governado por Satanás, cara, o que nós temos feito, sabe? O que nós temos feito da nossa fé? O que nós temos feito com a revelação de quem Ele tem dado para nós? Com a revelação dele de justiça, com a revelação dele de amor, com a revelação dele de misericórdia. Esse conhecimento que nós obtivemos e que nós estamos obtendo a cada dia mais, o que nós temos feito com isso? Porque eu acredito que se Ele está se revelando, se Ele está se mostrando a nós, é porque Ele espera que algo seja feito com esse conhecimento. Entende? Ele não quer que a gente continue a mesma pessoa. Como eu disse, se nós nos encontramos com Ele, que se nós olhamos para Ele, se nós conseguimos perceber, ver quem Ele é, o Filho de Deus, cara, nós não estamos fazendo nada a respeito disso, desse conhecimento, desse amor que um dia me alcançou, do resgate que veio ao meu encontro, se eu não estou fazendo, nada de relevante, se eu não estou cumprindo os desejos que existem no coração de Deus, poxa, o conhecimento que eu tenho dele, para mim, tem surtido qual efeito? Sabe, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, que nós nos aproximamos dele, existe uma responsabilidade, sabe? Existe uma responsabilidade sobre nós para fazer aquilo que a nós é confiado. Fazer aquilo que a nós é confiado mediante a revelação do amor, fazer algo que foi revelado mediante a justiça, fazer algo que foi revelado mediante a misericórdia do Senhor, sabe? Ele espera de nós um posicionamento, ele espera, como eu disse para vocês, poxa, vocês me conhecem agora, vocês vieram para o meu time, vocês entenderam que vocês são luz do mundo, que foi uma das declarações que eu trouxe aqui para vocês, beleza? E como que você o que você tem feito com essa luz que existe em você? O que você tem feito com essa revelação? Você tem ficado no mesmo lugar, você tem vivido a mesma vida de antes, ou você tem se tornado, inconformado? Cara, Jesus aqui na Terra, ele fez tudo aquilo que ele fez, as curas, os milagres, as maravilhas, ressurreição de mortos e tantas outras coisas, ele fez porque ele era um inconformado. Ele via como ele é eterno, e quando ele estava no céu, ele via tudo que acontecia no céu, ele sabia qual que era o padrão do céu, um padrão super elevado, ele via aquilo, e quando ele veio à Terra, e quando ele via enfermo, ele não aceitava, ele era um inconformado com aquela situação, ele queria trazer a realidade dos céus para aquela situação momentânea terrena, ele via morte, quando a morte se deparava com Jesus, cara, vida vinha ao encontro dessas pessoas, e tantas outras situações, sabe? Então, eu acredito muito que esse conhecimento que nós temos de Cristo, que nós vamos obtendo, sabe, ao longo da nossa caminhada, e também levando em consideração a nossa fome, o nosso desejo, intencionalidade, essa palavra, a nossa intencionalidade, cara,
grandes coisas vão ser feitas, porque ele espera que algo grandioso seja feito. Ele quer que a gente venha emitir essa luz por onde quer que a gente vá. Ele quer que a gente venha mostrar esse amor por onde quer que a gente vá. Ele quer que a gente mostre os padrões do reino por onde quer que a gente vá. Poxa, Thalita, qual a forma que eu tenho de conhecer esse amor? Qual a forma que eu tenho de conhecer a Jesus? Cara, você vai conhecer a Jesus a partir do momento que você disser eu quero, porque ele já veio ao nosso encontro. Como eu disse aqui para vocês, né? Ele nos amou primeiro. Então, ele decidiu, ele veio, ele fez o que era preciso. Mesmo que nós desejássemos, cara, mesmo que se nós estivéssemos desejando conhecê-lo, mesmo que nós estávamos ali desejando estar próximos, bem pertinho deles, a gente não conseguia nós éramos limitados por conta do pecado. Ele veio, ele resolveu o problema do pecado, ele acabou com tudo aquilo que nos separava de Deus, que nos mantinha afastados. Beleza, e agora? O que você tem feito? Se você quer conhecer a Cristo, cara, as portas estão abertas, o coração dele está aberto, existe revelação da parte de Deus para ser traga ao nosso coração, para que a gente venha fazer alguma coisa. O amor de Deus, a revelação de Deus, o resgate dele que veio ao nosso encontro, tudo aquilo que Cristo é, isso, se nós permitirmos, vai causar um efeito em nós. Tudo aquilo que ele é, sabe? Nós não devemos ser que nem aquela multidão que começou a seguir ele por conta do alimento natural que ele dava, por conta dos milagres que aconteciam. Cara, melhor do que seguir aquele que faz milagre, melhor do que seguir aquele que multiplica alimentos, cara, é estar bem próximo dele. É conhecer aquele que faz todas as coisas. É inútil, em vão você ter todas essas coisas, você desfrutar dessas coisas terrenas, dessas coisas passageiras, mas você não ter ele. Cara, eu sou. Igual eu disse para você, e você, o que você diz que Jesus é para você? Cara, para mim, Jesus, ele trouxe sentido para a minha vida. Ele é quem trouxe sentido, ele é quem trouxe cor. Um dia eu me encontrei em uma posição, em um lugar onde que eu não sabia o que eu era, o que eu poderia fazer nessa terra, mas aí ele veio, ele já tinha dito um sim, né? Para mim, Jesus, naquela cruz, ele é o sim mais escancarado que existe na história. Ele pregado naquela cruz é o sim mais escancarado da história, da humanidade. Então, cara, ele veio ao nosso encontro, ele falou, olha, eu quero que você me conheça, eu quero que você veja a vida por uma perspectiva diferente. Como eu disse, ele para mim é quem trouxe sentido para a minha vida. Eu não sabia quem eu era. A minha vida não fazia sentido nenhum, zero. Mas eu vi, cara, o porquê ele tinha dito sim, porque ele veio ao meu encontro, eu pude conhecê-lo. Porque ele decidiu no coração dele se revelar, ele mudou a minha realidade. Ele falou, olha, eu sou a luz do mundo, porque ele decidiu vir ao meu encontro, ele iluminou a minha mente, ele trouxe luz a todas as coisas que para mim não faziam sentido. Ele iluminou a minha mente, ele iluminou o meu coração, ele me mudou totalmente, porque eu comecei, cara, a buscar quem ele era. Os milagres são bons, cara, os milagres são bons. O sobrenatural é algo muito bom, mas eu prefiro ter Jesus, cara. Eu prefiro ter a revelação de quem ele é e continuar me aprofundando nesse conhecimento. Nesse tempo aqui que a gente tem, cara, ele é muito pequeno para a gente estar falando sobre tudo aquilo, né, que Jesus é, mas eu falei, poxa, eu vou trazer essa questão das afirmações de algumas coisas que Jesus disse que ele é, porque dá para a gente aplicar isso em muitas áreas da nossa vida e dá para trazer, uma clareza, assim, muito grande de algumas características que ele mesmo diz ao respeito dele. Então, isso faz com que isso traz clareza para a nossa mente, faz com que a gente venha conhecer ele cada vez mais, é uma profundidade, é uma caminhada, como eu disse, é uma constância, é um relacionamento, nós temos que ser intencional. Na medida que nós andamos com ele, na medida que nós queremos estar perto dele, cara, nós vamos sendo transformados à imagem dele, né? Lá, se eu não me engano, é no livro de Coríntios que vai dizer que hoje nós não apenas podemos ver Cristo, nós não apenas podemos ver ele, mas como nós podemos refletir quem ele é. É muito interessante nessa questão. Nós podemos ver a Cristo, mas não para por aí.
nós podemos ver ele, nós podemos contemplar ele, e na medida que eu vou, como é que eu posso expor isso aqui? Na medida que eu fixo o meu olhar nele, um olhar constante, na medida que eu fico ali com ele, totalmente ligado a ele, eu vou olhando para ele, e quem ele é vai moldando quem eu sou. Quem ele se reflete no meu ser. Então eu vou me tornando cada vez mais parecida a ele. E aí, não só eu vou me tornando parecida a ele, como esse Cristo, o qual eu contemplo, o qual eu posso ver, nós começamos a refletir ele para os outros. Então, as pessoas também poderão ser alcançadas. Nós somos a ponte, nós somos uma certa ponte que vamos também levar outras pessoas a Cristo, na medida que nós o contemplamos, na medida que nós passamos tempo com ele. Quanto mais tempo nós passamos com ele, cara, mais parecidos nós nos tornamos. Nós começamos a falar como ele, nós começamos a nos portar como ele, nós começamos, na medida que nós nos entregamos, o caráter dele é forjado em nós. E, cara, é uma série de coisas que o querer conhecer Jesus e o conhecer Jesus causa em nós, e, consequentemente, isso vai causar algo em outras pessoas também. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar. Com certeza não, né? Porque a gente nunca fala, a gente escreve altas coisas, né? A gente deixa um monte de coisa para trás, é sempre assim. Mas resumindo, cara, o Senhor Jesus, como eu disse, né? Quando eu abri aqui, pô, a gente vai falar da pessoa mais fascinante, mais amável, mais sensacional que existe. Ele quer se revelar, ele quer mostrar quem ele é em todos os seus aspectos. Ele quer que a gente se encontre, porque na medida que nós olhamos para ele, que nós contemplamos a ele, nós nos enxergamos, nós nos vemos, nós nos entregamos. Uma pessoa que nós confiamos, que nós conhecemos, a gente se entrega, a gente não fica receoso de abrir o nosso coração, de entregar a nossa vida totalmente, sabe? Não é, na medida que nós o conhecemos e nós damos crédito a quem ele é, que nós entendemos quem que ele é, cara, a gente se entrega, porque a gente vai falar, poxa, um homem que decidiu abrir mão de tudo e veio e morreu no meu lugar. Cara, se ele fez isso por mim, e se ele tem demonstrado de diversas formas e diversas maneiras que ele me ama, eu não vou ter um tipo de dificuldade. Pode ser um tipo de dificuldade inicial, mas, cara, se eu tenho uma revelação correta de quem ele é, eu não vou ter medo de me entregar. Eu não vou ter medo de caminhar, de ir mais fundo em direção a ele. E é isso aí. Conheçam Jesus, ele quer se revelar em todos os momentos, em todos os momentos da nossa vida, em tudo aquilo que a gente está fazendo, está passando, cara, ele quer se mostrar. Ele quer falar, olha para mim, me enxergue, olha o que eu fiz, dê atenção ao Espírito Santo, que você vai passar por isso daqui e no final vai dar tudo certo. Fechei. Encerrei, viu, galera, a minha parte aí. Então, muito caso haja alguma perguntinha, agora é o momento. Trazer os aspectos, a questão das declarações e afirmações que Jesus fez no livro de João. Vamos para as perguntas, então. Jesus é Deus? Eles são pessoas diferentes? Cara, Jesus é Deus. Vamos lá. Eu acho que eu falei isso no comecinho, né? Mas vamos lá de novo. Lá no livro de João, né? Vai dizer lá no comecinho, eu acho que no versículo 2, 3 ou 4, vai estar dizendo, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E em outras declarações do livro de João, ele vai dizer, olha, Filipe, né? Eu vou dar o exemplo de Filipe, que vai ser bem legal de explicar, né? Os discípulos estão ali e tal, eles estão reunidos ali com Jesus, e aí Filipe vai falar um negócio que Jesus vai falar com ele. Poxa, Filipe, eu não acredito. Ele fala assim, Jesus, mostra-nos o Pai, isso para mim basta, isso para mim vai estar legal demais, não importa o que vai acontecer, ou aquilo que aconteceu, só me mostra o Pai, eu quero ver a ele. E Jesus olha para ele e fala, Filipe, você não entendeu nada. Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Então, sim, respondendo, cara, Jesus é Deus? Cara, Jesus é Deus, ele é Deus entre nós, como eu disse, ele é Emanuel. Eles só se mostram, eles se apresentam de formas diferentes. Jesus é Deus, Deus Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas eles se mostram, eles se revelam à humanidade de formas diferentes.
Tem uma parecida que fala assim, aquela afirmação, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Está perguntando, né, e pediu para explicar sobre isso. Por que ele é 100% homem, por que ele é 100% Deus? Tá, beleza. Eu vou pegar aquela declaração que eu dei lá no início, né? Que ele falou, poxa, que ele se esvaziou de tudo aquilo que ele tinha. Ele era Deus, cara, e ele é Deus. Mas ele decidiu abrir mão da divindade dele para vir em forma de homem. Porque lá no início, cara, foi um homem que pecou. Então, para que as coisas elas fossem restauradas, um homem que tinha que vir à Terra e cumprir todas as outras coisas. Ele foi um homem aqui na Terra, abrindo mão, vou colocar aqui, abrindo mão de 3 atributos. Vamos colocar a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Não sei se dessa forma vai ficar confuso ou dá para ter essa sacada, mas sim, ele é Deus, ele abriu mão da sua divindade e ele veio na Terra como homem, mas ele só conseguiu fazer todas as coisas, cara, que ele fez aqui na Terra, porque ele carregava algo diferente no interior dele, porque ele era o homem Deus. E hoje ele foi um homem Deus aqui na Terra e hoje ele é um homem Deus lá no céu. Imagina, existe um homem lá no céu sentado no trono e ele é um homem céu, cara. Ele é um homem agora lá no céu. Não sei se ficou muito confuso, mas sim, cara, ele é Deus e sim, ele é Deus e quando ele passou aqui na Terra, ele foi um homem Deus. Homem Deus, 100% homem, 100% Deus, mas em algumas coisas que nós conseguimos enxergar durante os evangelhos, durante a história que é narrada em toda a Bíblia, a gente consegue ver algumas limitações e outras vezes não tantas limitações assim, né? Muito boa a resposta. E tinha uma que perguntava se Jesus tem um corpo físico no céu, mas acho que Aí você respondeu. eu respondi aí para vocês. O que significa dizer que Jesus é filho de Deus? Poxa, legal, essa daí, muito boa. Queria eu poder conseguir responder essa daí para vocês, mas eu acho que eu vou ficar devendo essa daí, viu? Vou ter que pedir essa daí ajuda aos universitários, ou então a gente coloca essa daí no Instagram, cara. Isso daí até para mim é um pouquinho difícil de entender, mas nós vamos responder isso daí para vocês no Instagram lá, vamos pedir ajuda aos nossos irmãozinhos. Jesus tinha consciência de que ele era Deus desde criança? Ah, legal, né? O que acontece? Ele se esvaziou de si mesmo. Cara, um bebê não nasce com um plano para mudar o mundo, né? Para mudar a história do mundo. Mas é como se ele carregasse no espírito dele aquilo que ele era. Ele só teve que manter um relacionamento correto e sincero com Deus para que aquilo que ele carregava no espírito dele, já que ele e Deus eram um, fosse despertado. E então ele fosse dando passos em direção àquilo que já estava estabelecido. Jesus poderia ter pecado? Se ele, quando ele passou por aqui, né, pela terra, se ele poderia ter Entendi. pecado? Sim, cara, é uma questão de escolha, né? Nós conseguimos ver durante os evangelhos que Jesus, vou pegar a passagem lá do Getsemane, né? Jesus fala, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas, Pai, não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Jesus, ele sabia quem ele era, o porquê ele estava aqui, o que ele tinha que fazer. Então, ele permanecia firme diante das tentações, daquilo que poderia levá-lo a pecar. Por quê? Cara, ele tinha um propósito para cumprir, os olhos dele estavam fixos ali. Se ele quisesse pecar, ele poderia pecar? Cara, ele poderia, só que ele não iria fazer isso, porque ele tinha, vou colocar aí a palavra, ele tinha um tipo de contrato com Deus, ele veio aqui para cumprir o propósito. Então, ele ia permanecer diante de todas as coisas, de tudo aquilo que fosse uma tentação que iria induzir ele para o pecado, ele resistia àquilo que não daria para resistir, acredito eu que ele fugia daquilo, mas não somente para permanecer firme ao propósito dele. Ele é o nosso, como eu disse, né? Ele é o nosso padrão de filho a ser seguido. Se ele conseguiu ser fiel, cara, até o fim, nós hoje, que agora temos o Espírito Santo, nós podemos fazer a mesma coisa. Amém. Tem uma aqui muito legal. Jesus casou com Maria Madalena?
Pô, cara, não casou não, né? Porque isso daí não está na palavra, né? Então, eu não posso afirmar algo que eu não posso falar algo que está na palavra, né? Porque senão vira heresia. Se eu falar heresia aqui, o meu líder Rafael puxa a minha orelha, né? Então, não, Jesus não era casado com Maria Madalena, viu, gente? Jesus não se casou. O que diferenciou Jesus dos demais líderes religiosos da época? Uau, o que diferenciou Jesus dos demais líderes religiosos da época? Algo que é bem intrigante, né? E que às vezes as pessoas não conseguem entender é o seguinte, velho. Jesus, eu falei, ele é o exemplo de tudo para ser seguido na nossa vida, só que a forma que Jesus liderava era diferente. O que ele fez com os seus discípulos? Cara, aquele que era Deus, aquele que era Deus e veio à Terra, o que ele faz? Ele pega, em uma das passagens do Evangelho, ele se reúne com os seus discípulos e vai lavar o pé dos seus discípulos. Cara, que sinal de humildade é esse? Ele era um líder que não impunha as coisas, porque um verdadeiro líder, ele não faz isso, né? Ele só não impõe as coisas e fala, olha, vai lá e faça, se vira, o problema é seu. Não, ele mostrava como fazia, ele estava ali, ele inspirava pessoas, a vida dele, as palavras dele condiziam com as atitudes dele, ele era humilde, ele era servo, ele entendia que ele sabia que ele estava acima dos discípulos, mas a postura dele, a conduta dele, a entrega dele, a humildade, a servidão, cara, eu tenho certeza, isso que diferenciou ele de todos os outros líderes que a gente já ouviu falar, que a gente já conheceu. Ele se entregava, ele se colocava em um lugar de servidão. Ele era um líder que servia. Muito boa essa resposta, muito, muito boa. Bom, para a gente, né? Principalmente para os líderes, essa questão da humildade e de serviço também. Às vezes, muitas pessoas pensam que liderar é só mandar, né? Quando, na verdade, a gente, igual o Sussu falou, a gente lidera pelo exemplo. Devemos chamar Jesus de Jesus ou de Yeshua? Não, você pode chamar Jesus de Jesus, você pode chamar Jesus de amigo, contanto que você não venha desonrá-lo, né? Porque existe uma honra da nossa parte, ele é o nosso Senhor, né? E nós não devemos tratar o nosso Senhor de qualquer forma, mas sim, você pode chamar Jesus de Jesus, pode chamar Jesus de Yeshua, de amigo, mas você pode usar o tratamento que você quiser, desde que você não desonre a pessoa dele, desde que você não desonre, como é que eu vou dizer? Deixa eu só encontrar a palavra aqui. Não, vou usar essa palavra mesmo, de modo que você não venha desonrar a posição dele de Senhor na sua vida. Existe um modo de se portar diante dele, porque ele é o nosso Senhor. A última pergunta, até o momento, se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo chat, pode fazer, viu, gente? Por que não vemos as pessoas falando sobre Cristo com tanta clareza? Tá. Acredito que é uma falta de relacionamento, porque, como eu frisei, eu falei aqui bastante, né? Se você não se relaciona com uma pessoa, se você não quer passar tempo com uma pessoa, se você não ser intencional, você não vai conhecer essa pessoa na profundidade, você vai ficar ali só à margem, você vai ficar ali só no superficial. Mas se você desejar ir mais fundo, se você desejar se aprofundar naquilo que uma pessoa em quem uma pessoa você vai poder falar dela com clareza. Você consegue falar de um amigo seu com clareza, você consegue falar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão com clareza. Por quê? Porque vocês estão ali a todo tempo se relacionando, vocês são intencionais no relacionamento. Chegou mais perguntas aqui. Tem uma aqui que é sobre Maria Madalena, mas você falou que a palavra não fala sobre isso, mas pergunta se Jesus, porque tem um filme, né? Eu não sei se todo mundo já viu, mas é o Código da Vinci, e nesse filme eles falam que Jesus ele teve filhos com Maria Madalena. E aí a pessoa perguntou se tem sentido nisso, nessa afirmação. Não tem sentido nessa afirmação, não, viu, gente? Não tem sentido nessa afirmação. Os únicos filhos aí que Jesus tem somos nós, aqueles que
creem no seu sacrifício e na sua ressurreição, nós somos os irmãozinhos aí de Jesus, né? Então, se existe algum filho que Jesus teve, foi por intermédio de Deus mesmo. Mas filhos naturais, Jesus não teve, tá bom? Depois de ressurreto, Jesus sabe o dia em que ele irá voltar? Com certeza, com certeza. E está chegando, e está muito próximo. Eu creio que essa pergunta aí deve ser porque existe uma passagem, né? Eu não vou me lembrar exatamente onde que está, mas é dizer que, vou parafrasear que eu não vou lembrar exatamente o que está escrito, que apenas Deus, ele sabe o dia da volta. Mas como nós falamos aqui, deixamos bem claro, né? Jesus, ele é Deus, o Espírito Santo, ele é Deus, então eles compartilham dessa informação. Então, sim, eles sabem o dia, eles sabem a hora. A tentação de Jesus no deserto, ela foi literal ou foi uma batalha na mente? Uou, muito legal. Olha, eu não cheguei muito a pensar sobre esse assunto, não, mas eu acredito que estava ali meio a meio. Eu acredito que foi algo literal, algo que realmente aconteceu, mas também algo que foi na mente, né? Que é onde, cara, se nós dermos lugar na nossa mente para Satanás, cara, a gente acaba atraindo realidades. Então, eu creio que foi uma batalha ali na mente, mas também algo literal. O que aconteceria se Jesus tivesse pecado? Se Jesus tivesse pecado, não existiria, não existiria eu, não existiria ninguém, porque, como eu disse aqui, né, cara, a humanidade ela estava caminhando a passos largos para a destruição, para a morte eterna, mas aí ele veio e ele nos resgatou. A gente não poderia fazer o que Cristo fez, porque a nossa natureza era pecaminosa, mas ele não, cara, ele veio como um homem santo, um homem justo, e ele resistiu até o fim, ele cumpriu aquilo que Deus tinha proposto para ele. Se ele tivesse pecado, cara, não existiria eu, não existiria você. A morte, ela nunca teria sido vencida. Alguém tem mais uma pergunta no chat? As perguntas que eu tenho aqui, elas finalizaram. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se ninguém quiser, eu vou passar a palavra para o Rafa, então. Rafa, sua vez é com você. Ô, gente. Meu Deus do céu, essa é engraçada mesmo. O Rafael pediu para todo mundo tirar um print aí, postar lá no seu Instagram e marcar Juventude Verbo Arvoredo. Marca lá, galera. Tira um print aí, ó. Então, tira o print aí, ó. E pronto. Rafael Achei que ia ficar só deitado aqui, velho, mexendo no celular, não vai não. Oh, mas eu estuda isso aí pra mim, tá? Falou muito heresia. Se Jesus vai ter CPF no milênio, isso é uma dúvida que eu tenho, assim, cara. CPF? Pode deixar. Pode deixar, pode deixar. Não, vai ter RG. Isso é interessante, ninguém nunca tinha pensado nisso. E vai precisar disso? Vou ter um novo